E o caos da história das histórias em quadrinhos de hoje contará a história de um jovem mancebo, jornalista, cronista, teatrólogo, redator e roteirista de histórias em quadrinhos. O que será isso? É a vida como ela é, velho. Tu tem que atirar pra todos os lados pra pagar as contas. Dramática essa introdução, né? Então, antes de começar o caos, a gente sabe que você tá aqui porque você adora esse quadro. Aproveita, compartilha e já dá um like se você tá sabendo que vai se divertir aqui com a gente. Então, vamos nessa porque a vida é dura. O nosso ponto de partida, apesar de ser 13 de junho de 1937, ele vai ter que ter um pequenininho retrospecto, porque na verdade começa com a birra entre Adolfo Eisen e Roberto Marinho. Adolfo Eisen, criador da nossa saudosa editora Ebal, e o Roberto Marinho, presidente do Grupo Globo, né? Tinha o jornal o Globo, que ele herdou a direção justamente do pai. Ele, muito jovem, precisou assumir o jornal depois da morte repentina do pai dele, jornalista responsável por esse um dos principais jornais do país. Tinha essa rusga porque o Eisen, ele tentou oferecer a publicação de quadrinhos, que ele tinha tomado contato e ele achava que ia ser muito bom para o jornal. E o Roberto Marinho fez pouco caso, falou que era subliteratura, não ia ficar legal para a imagem do jornal, que ia sair muito caro, não sei o que, e ele ficou possesso. Cara, eu nem vou entrar em detalhes. Essa birra dos dois, cara, é tão longa e tão complexa que dava um caos à parte e vai dar um caos à parte. Pode deixar que isso vai acontecer. O Roberto Marinho, depois de ter desdenhado, começou a ficar de olho. Cara, esse negócio aí que o Eisen tá lançando, esse tal de Grupo Juvenil, que era o nome do suplemento, né? Supletivo. Que o Eisen coordenava e tava fazendo toda a parte editorial, tá vendendo pra caramba, né? Eu acho que eu tenho que entrar nessa. Ele começou já a trabalhar num encarte que ia sair no jornal o Globo, justamente contrariando todas as expectativas. Dizem que ele procurou o Eisen até para ser sócio dele nessa empreitada, só que o Eisen tava tão mordido, cara, que ele não quis saber, ele tava fazendo o negócio dele prosperar e tudo mais. E tu sabe que o Roberto Marinho já tava planejando tomar esse passo e meio que testou o Eisen nessa hora. Foi quando ele lança o Globo Juvenil. Véi, pomba, é uma baita alfinetada, não é, no Eisen, do coitado do Eisen. O Roberto Marinho tava tão no veneno, mas tão no veneno, que ele queria até pegar os personagens que o Eisen publicava, cara. Ele tinha a licença de vários personagens que estavam bombando muito na época, cara. E aí ele chega a mandar um representante do Globo para os Estados Unidos. O nome do cara era... Cara, o nome dele é tão bizarro que eu tenho que ler aqui. Eu escrevi. Velho, Arrechelas Galvão. Daniel, meu patrãozinho querido, é Arrochelas. Judite. Seu avô se chamava Arrechelas? Seu tio-avô? Seu bisavô? Diz aí nos comentários, com certeza. Deve ter alguém com esse nome além desse sujeito. Pois o Arrechelas Galvão, ele vai para os Estados Unidos, tenta passar a perna, inclusive tentar negociar direto com os licenciadores, e os caras falaram, não. Esses personagens, o acordo é com o licenciador lá do Brasil, que já fechou o acordo com o Sr. Eisen, do suplemento juvenil, etc e tal. E ele acabou ficando meio que com uma sobra, assim. Então ele traz para os personagens desse Globo Juvenil, personagens como Brucutu, Ferdinando, uma série de tiras do Robin Hood, e o Capitão e os Meninos, que acabou virando depois sobrinhos do Capitão. Ou seja, o primeiro número do Globo Juvenil, ele sai 100% com material gringo. E na data que eu falei antes, no dia 13 de julho de 1937, sai o número 1 do Globo Juvenil. E o Globo Juvenil com capa colorida de papel cartolina, tamanho tabloide, encartado dentro do jornal o Globo, 16 páginas, saindo 2 vezes por semana, quintas e sábados. A do Eisen também saía, mas com uma página central colorida. Cara, foi um escândalo, velho. Um escândalo. Só que o Eisen tinha uma vantagem, cara. Ele tinha uma vantagem ainda, que era o quê? Ele tinha quadrinhos 100% brasileiro. E eram desde adaptações de obras literárias até projetos autorais mesmo. Apesar das motivações do Eisen serem meio bizarras no início, né, para publicar quadrinho nacional, mas como eu já falei, deixa para outra hora. A questão aqui é que o Roberto Marinho precisava de séries nacionais. E daí ele encarrega o Djalma Sampaio para ser o responsável pelo encarte do Globo Juvenil. Ele cuidava de um bocado de funções dentro do jornal. E eles metem nas costas dele ainda mais essa, tem que fazer o encarte de 16 páginas 2 vezes por semana, ainda tem que procurar autores para fazer material nacional. Em suma, cara, tenso.
Só que ele acaba pensando assim, ah, velho, quer saber? Eu vou chamar dois dos novatos aqui do jornal mesmo e vou chamar. E aí ele chama dois moleque mesmo. Um de 22 anos e o outro com 24 anos. O de 22 anos era o jornalista, o estudante de jornalismo iniciante ali, Antônio Calado. Você não sabe quem é esse cara, então fica você calado. O Antônio Calado escreveu um dos maiores romances da literatura brasileira, Quarupi. Lembrou da aula de literatura, aquela que tu achava um pé no saco? Pois então, ele começou lá no jornal O Globo e ele revisava as HQs desse suplemento. Ele também fazia muita parte de artigo. Só que na verdade, cara, ele já fazia um monte de coisa no jornal O Globo. E sabe nas costas de quem que caiu o trabalho? Adivinha? Ele, o poeta maldito, Nelson Falcão Rodrigues, que tinha 24 anos, cara. Nelson Rodrigues era nada mais nada menos do que um contínuo dentro do jornal O Globo. Começou como contínuo. Contínuo. Não foi como contínuo? Contínuo. E ele tava lá fazendo de tudo, velho. Tanto no jornal O Globo e ainda jogaram o jornal dele, o Globo Juvenil ali nas costas dele. E ele fazia o quê, cara? Ele tinha que fazer colunas, resenhas, ele acabava fazendo também a revisão final de muita coisa. E acabou escrevendo quadrinhos também, como uma das missões desses dois era coordenar projetos nacionais. O Nelson Rodrigues, ele monta uma parceria com um ilustrador de mão cheia chamado Alceu Pena. E eles começam a trabalhar na adaptação do Fantasma de Castelville, do Oscar Wilde, cara. Eles levam 40 semanas para fazer o projeto, adaptar todo o romance do Oscar Wilde para quadrinhos. E esse quadrinho acabou sendo publicado, né, a partir de 1938 ali, 2 vezes por semana, né, dentro do encarte do Globo Juvenil. Às vezes saía uma página, às vezes saía 2 páginas. Eu sei que foi um sucesso, cara. Eles ainda repetiram essa parceria. Em 41 eles fizeram a adaptação do Mágico de Oz, pra vocês terem uma ideia, que também saiu no suplemento. Até tempos depois ele acabou fazendo Guerra dos Mundos também, do H.G. Wells. Aí tu pensa, pô, cara, bacana, Nelson Rodrigues fez a adaptação de todo esse material quando saiu pela primeira vez. Fez, cara. Mas ele foi mais além. Ele pegava um monte de função dentro do suplemento. Ele fazia passatempo, muitos perfis sobre escritores da literatura portuguesa, luso-brasileira, muitos artigos de curiosidades nesse suplemento. E ele também era tradutor daquelas séries importadas que eu falei antes. A questão é que eu vou ter que fazer aqui, ó, tradutor de quadrinhos, porque ele não sacava inglês. Cara, ele pegava as séries e inventava conforme o que tinha na cena. Velho, ele inventava. Você aí falando, né? Abril tinha a cronologia pessoal deles. Velho, o universo expandido aí já começou com o Nelson Rodrigues, mano. Ele tinha o próprio universo dele. E ele fazendo todas essas funções, ele ainda arranjava tempo para escrever a primeira peça dele, O Vestido de Noiva. O Vestido de Noiva, que ele depois virou filme, série, caramba. Mas O Vestido de Noiva, ele escrevia de vez em quando, entre um trabalho e outro, um artigo que o outro, lá dentro do jornal O Globo, e até depois do expediente. Ele ficava lá usando as instalações do jornal para escrever. E o Sampaio, né, o chefão dele, chegava assim, ô mano, o que é isso, velho? Eu tô te assinando a carteira aqui pra você trabalhar nesse negócio do jornal, meu, se liga, cara. E aí ele ficou pianinho, até terminou O Vestido de Noiva. Frase estranha, né? Terminou O Vestido de Noiva em casa. Bom, ele terminou de escrever a peça em casa. Só que quando tá para estrear a peça do Nelson Rodrigues, lá em novembro de 1943, entra um outro cara que ele já tava com um jornal bombando e ele resolve, tempos depois, investir em quadrinhos. Você já ouviu falar de um cara chamado Assis Chateaubriand? Já estudou sobre a história da televisão? Então, Assis Chateaubriand, ele trouxe a televisão para o Brasil. Só que ele tinha também os diários associados, que nasceram da compra que ele fez de um jornal lá de 1919, acho, chamado O Jornal. E esse O Jornal acabou lançando uma revista de quadrinhos chamada O Cruzeiro. E eles resolveram pegar pesado, porque o Chateaubriand tinha máquinas ultramodernas e a revista O Cruzeiro foi o primeiro suplemento de quadrinhos todo colorido. Cara, abalou o mercado. E aí é que entra a questão do Nelson Rodrigues de novo. Esse sujeito que ganhava ali o quê? Acho que 2 contos de réis lá no jornal, fazendo todas aquelas funções e traduzindo, né? Ele tinha estreado a peça dele, né, em novembro de 43, como eu falei, O Vestido de Noiva, e a crítica se derreteu para ele.
inovador, polêmico, não sei o que. Ele era a bola da vez, velho. E o mais louco é que no Globo eles continuavam tratando ele que nem lixo. Acontece que o Fred Chateaubriand, sobrinho do Assis Chateaubriand, que ia ser o encarregado desse suplemento de quadrinhos e revista de variedade chamado Cruzeiro, convida ele, cara, para ser um dos produtores de conteúdo, revisor, assinar e ser responsável pelas traduções do que o Cruzeiro publicava. E ele ainda ia ganhar 7 vezes mais do que ele ganhava no Globo. Não fez outra escolha, né? Foi direto para lá. E juntar a grana para fazer as suas peças, né? Investir nos seus projetos e tudo mais. E sabe uma das coisas que ele traduziu dentro da revista O Cruzeiro? O Batman. Sabia que o Batman aqui no Brasil, graças ao senhor Nelson Rodrigues, ele era o Homem-Morcego, depois virou Morcego Negro, e o nome dele era Bruno Miller, e ele vivia em Riacho Doce, mais conhecido como Gotham City. Tá aí, né, o pessoal falando do multiverso da DC. Quero ver um filme do multiverso com o Morcego Negro de Riacho Doce. Então, cara, ele fazia moda aquilo ali também. Ele tava traduzindo. Eu quero saber quem foi que desenhou os voadores. O contínuo lá do Globo, que inventava os balão, continuou inventando os balão, cara. Esse negócio de mentir o currículo é tenso, não é verdade? Eu sou um ex-contínuo. Ele ficou por muito tempo, ele ficou quase por 10 anos, cara. Até que o Fred descobriu que os quadrinhos que eles estavam publicando era tudo inventado, não tinha relação nenhuma do que tinha no balão com o que tinha na história, cara. E aí, dispensam o senhor Nelson Rodrigues, que se dedica à crônica esportiva, ao teatro e a tudo que nós conhecemos. Pois então, vejam só, né? A vida como ela é. Diga aí se você já ficou cantando alguma música em inglês, inventando um monte de palavras, fazendo o famoso embromation, ou até mesmo quando botou a mão num gibi importado, sequer sabia o idioma, começou a inventar o que os personagens estavam falando. Praticamente o proto-Feira da Fruta, né? Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Não esquece de curtir o vídeo se você gostou. Dá uma compartilhada aí, porque essas histórias dos causos são sempre muito legais. Eu adoro fazer essa pesquisa, a Amanda adora ainda editar e a gente adora apresentar isso para vocês. Só que isso também é possível aos nossos queridos apoiadores no Seja Membro ou no colabora.ai/DanielHDR. Quer se tornar um membro também? Clica aqui no botãozinho Seja Membro ou vê os outros meios para se tornar um apoiador do canal. A gente agradece, muito obrigado e até o próximo Causos da Vida Como Ela É. Você já entendeu isso aí.